Bem, havendo um número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Pediria ao senhor secretário vereador Valmarino Machado que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata e o expediente do dia. E foi Ananias, e entrou na casa, e pondo as mãos sobre ele, disse: Saulo, irmão, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recobres a vista, e fiques cheio do Espírito Santo. Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Presidente vereador Joel Matos Novasco, secretário vereador Valmarino Machado. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2016, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão, Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presença, constatou que estavam todos presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Valmarino Machado procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 36 e 15 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente: leitura do projeto de lei complementar 006/2016, leitura do substitutivo ao projeto de lei 029/2016, leitura do substitutivo ao projeto de lei 030/2016. O senhor presidente, ao analisar o livro de oradores, constatou que não haviam oradores inscritos no espaço para as lideranças de bancada, ninguém o fez. Em sequência, o vereador Sérgio Oliveira fez a proposição para que fosse agendada uma sessão extraordinária do dia 29 de junho de 2016, em horário regimental, para a apreciação e votação dos substitutivos ao projeto de lei 029/2016 e ao 030/2016. O senhor presidente colocou em discussão e fez em votação, foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Como não houver o projeto de lei na pauta de votação e sem mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental que, para constar, for lavrada a presente ata, e o secretário subscreve juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, vereador João Matos Novasco, presidente. Perdão. Essa é da folha. Está em discussão a ata dos 27 dias do mês de junho do ano de 2016. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneça como estão. Está aprovada por unanimidade. Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Joel Matos Novasco, secretário vereador Valmarino Machado. Aos 29 dias do mês de junho de ano de 2016, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Capão da Canoa. Foi dado início aos trabalhos da sessão extraordinária, conforme dispõe o artigo 17 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, o vereador Joel Matos Novasco, ao verificar o livro de presença, constatou que estavam todos presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Valmarino Machado procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Na ordem do dia, o vereador Valmarino Machado fez a proposição para que fosse procedido somente à leitura das emendas e dos pareceres jurídicos e das comissões dos projetos em pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do substitutivo ao projeto de lei 029/2016. O senhor presidente colocou em discussão, fez uso da tribuna, o vereador Pedro Dornelles, em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do substitutivo ao projeto de lei 030/2016. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da tribuna os vereadores Pedro Dornelles, Sérgio Oliveira, João Matos Novasco. O vereador Pedro Dornelles pediu que constasse em ata que ele votaria favorável ao projeto de lei 030, porém com a ressalva de que ele não concorda com a verba de representação para o presidente da Câmara. O senhor presidente colocou em votação o substitutivo ao projeto de lei 030/2016
sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que na forma regimental e para constar flagrada a presente ata, eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, e vereador João Matos Novasco, presidente. Está em discussão a ata do dia 29 do mês de junho, do ano de 2016. Não havendo quem queira discutir, está da sessão extraordinária. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Pedido de providência 099/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores, encaminhamento executivo municipal. Pedido de providência 0100/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores, encaminhamento executivo municipal. Pedido de providência 101/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores, encaminhamento executivo municipal. Pedido de providência 098/2016, da vereadora Núbia Caldas, encaminhamento ao Poder Executivo. Pedido de providência 102/2016, de autoria da vereadora Núbia Caldas, encaminhamento ao Poder Executivo. Pedido de providência 103/2016, de autoria da vereadora Núbia do Posto, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de providência 104/2016, de autoria da vereadora Núbia Caldas, encaminhamento ao Poder Executivo. Pedido de providência 105/2016, de autoria da vereadora Núbia Caldas, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de providência 106/2016, de autoria da vereadora Núbia Caldas, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de informação 033/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Requerimento 003/2016, informação. Requerimento 0003/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento ao presidente do Legislativo. Câmara Municipal de Capão da Canoa, edital de publicação do projeto de lei complementar 006/2016, que altera a redação do artigo 234 da Lei Municipal 419, de 24 de maio de 1990, lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso das suas atribuições, comunica que o projeto de lei complementar 06/2016, que altera a redação do artigo 234 da Lei Municipal 419, de 24 de maio de 1990, lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, foi publicado no mural da Câmara do dia 20 de junho e lido na sessão ordinária do dia 27 de junho do corrente, constando disponível para consulta pública na Secretaria deste Parlamento, segundo andar, bem como encontrando-se no site para o download. Capão da Canoa, 4 de julho de 2016, vereador Joel Matos Novasco, presidente da Câmara Municipal. Senhores vereadores, vamos aos oradores inscritos. Temos 3 oradores inscritos. Tá. Primeiro orador inscrito, vereador Flávio Lara. 15 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres vereadores, é com muita satisfação que eu nessa noite faço um tributo a uma pessoa. Quero dizer de que hoje e nessa noite tem um vídeo aí intitulado, e que não para de passar, já vencido pelo ódio, porque o ódio ele se propaga, né? Mas o bem sempre vence. E eu quero dizer de que o título desse vídeo é Flávio Lara fala a verdade sobre Oscar Birlen. E Flávio Lara nunca se posicionou sobre isso, mas Flávio Lara vai falar a verdade sobre Oscar Birlen. Por isso chamei o Oscar aqui, porque nunca fui homem de falar nas costas, gosto de olhar à frente, como sempre fizemos. Em 2000 eu me elegi vereador, primeiro vereador do Partido dos Trabalhadores nessa cidade, e a capa do jornal, do dia 1º de janeiro de 2001, do jornal Costa do Mar e Serra, estampava a minha foto e não a do prefeito, dizendo: a fiscalização vai ser dura, a oposição será forte. Eu era um jovem e vir para essa casa nesse intuito. Fiz uma oposição sistemática ao Oscar. Passados 4 anos, vencemos o Oscar. E o que mais eu combatia nessa casa era a questão do nepotismo, que eu não concordava. Veio o governo Jairo, e novamente o nepotismo se estendeu. Saí do Partido dos Trabalhadores, tive um pequeno estágio no PDT, o que inviabilizou a minha permanência no governo, pelas minhas críticas, pelas minhas posições. Saí do governo, deixei o PDT 3 meses depois, ingressei no PMDB, com a seguinte frase do PMDB: se tu vieres para o PMDB, tu serás o nosso candidato a prefeito. E eu fui, eu confiei e eu acreditei. Passado alguns dias, o hoje presidente dessa casa, o vereador Pardal, ingressa na justiça pedindo o mandato, que era um direito seu. Tanto que nunca fiz diferença, nunca lhe tratei diferente. Um pedido de cassação, como o prefeito atual sofreu, é um pedido nervoso, que a gente fica angustiado, são noites sem dormir. E eu tinha que apresentar 3 testemunhas. E naquela tarde me entra ao gabinete o meu advogado, Domingos Senhorelli Neto, e diz assim: Flávio, eu tenho um cara que quer ir testemunhar para ti. Eu digo: quem é a pessoa? Oscar Birlen. Eu digo: o Oscar? O Oscar foi o cara que eu mais me distanciei. O Oscar é o cara que só vai lá para me destruir. Mas como todos os que eu confiei estão tentando me destruir, eu vou acreditar naqueles que não confiei. E coloca o Oscar no rol das testemunhas. Portanto, o arrependimento não vai mudar o meu passado, vai construir o meu futuro. Naquela tarde, chegando ao judiciário, coisa que eu nunca tinha estado, à frente de um juiz, senta Oscar Birlen como testemunha, e o juiz pergunta assim: Oscar, o senhor é amigo de Flávio Alberto de Lara? Não. O senhor é conhecido de Flávio Alberto de Lara? Sim. O senhor tem alguma relação com ele? Se ele não fosse quem é, eu seria prefeito desta cidade. Mas, em função da oposição que o Flávio sistematicamente fez,
eu não sou prefeito. E todas as tuas palavras, Oscar, ditas e direcionadas àquele juiz, me causaram uma perplexidade tão grande, de reconhecer na minha frente um homem verdadeiro, político, e veio sim a frase do Renato Russo: se existe uma coisa que me arrependo, foi ter confiado em algumas pessoas das quais não deveria ter confiado. Esta é a verdadeira verdade sobre Oscar. Passado alguns meses, Oscar candidato a prefeito, Flávio Lara candidato a prefeito. O PMDB faz uma reunião 3 dias antes um pouquinho. O vereador Ademar e o candidato a vereador Ariosto de Brito Júnior disseram que viriam para o PMDB se eu não concorresse a vereador. E está aqui o Ademar para constatar a verdade. E eu dei minha palavra de que os dois poderiam assinar no PMDB que eu não concorreria a vereador. 3 dias antes da convenção, o PMDB fraquejou e deixou de ser prefeito dessa cidade e disse: não teremos mais candidato a prefeito. Me apresentaram uma pesquisa onde eu era o mais votado da cidade. E eu disse: se alguns não têm palavra, eu tenho. Eu não sou candidato a prefeito, a vereador, porque eu não vou olhar nos olhos do Ademar, nem do Júnior, e engolir o que disse. No dia seguinte, eu recebo uma visita à minha casa, do meu querido amigo Oscar. E o Oscar diz o seguinte: Flávio, soube que tu não vai concorrer a prefeito. Não vou, o PMDB mudou de opinião. Soube que tu não vai concorrer a vereador, porque tu deste a palavra a 2 homens e tu não volta atrás. É verdade. E eu vim aqui te pedir para te ser meu vice. Eu fui pego de uma perplexidade. Eu digo: Oscar, tu está com uma eleição ganha. Ele disse assim: mas esse é o meu desejo. E eu disse a ele exatamente isso: serei teu vice, te devo isso, estarei contigo. Quando a campanha começou, eu chamei ele dentro da casa da Eliana Cunha antes do primeiro debate. Oscar, está aqui a Eliana, está aqui o esposo dela, o Murilo. Troca o teu vice, eu vou contigo até o último dia. Ele disse: Lara, mais uma vez ele deu um exemplo de político com condições e capacidade invejável. Se tiver que perder, vamos perder juntos. Se tiver que ganhar, vamos ganhar juntos. Nós não temos nada para nos envergonhar. Perdemos a eleição. Ganhei um dos maiores amigos que eu tive nesta cidade. Não por conta minha, mas por conta dele. Que eu, pensando e fazendo a reflexão, lembrei-me da oração de São Francisco: fazei que eu consiga mais perdoar que ser perdoado, amar que ser amado. Esse é Oscar Birley. Vim aqui falar a verdade sobre Oscar Birley, porque no passado me equivoquei e não tenho orgulho dos meus erros, mas não sou comprometido a agarrar meus erros. E é gozado que nessa cidade só se fala em Flávio Lara, e eu até acho bom, porque ninguém fala da dobradinha Lula e Brizola, que se odiavam, que se chamavam um de sapo, outro de barbudo, e ali se iam, do Lula e do Sarney, que eu não vou dizer aqui PT, que é a mesma coisa, do Lula e do Sarney, do Lula e do Collor. De novo, o agente Oscar, quando junta o PDT, que eram adversários históricos dessa cidade, e escutei recentemente do prefeito Valdomiro: um dos melhores secretários atravessou um câncer e não faltou um dia trabalhando em sol e chuva. Vamos falar a verdade sobre Oscar Birley. Portanto, Oscar, se eu me enganei no passado, nesta tribuna, e tem vídeo por aí, também tem que saber a verdade, depois de 20 anos de uma maturidade, de quem tu é e quem eu sou. A gente erra, e que bom que uns que colocam vídeos e que são extremamente
maus nunca erraram. Nunca erraram. Porque o arrependimento não é quando se chora. O arrependimento é quando se muda. O arrependimento é quando se muda. A diferença minha, Oscar, além de não me orgulhar dos meus erros, mas tento repará-los, é de que sei que todo mundo erra, mas poucos reconhecem. Quando ainda estava no Partido dos Trabalhadores, o Diógenes, tesoureiro do PT, que compraram com dinheiro do Jogo do Bicho a sede do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre, assinado pelo senhor Paulo Ferreira, que hoje foi de novo tendo mandato de prisão. Perceba como apostei em pessoas erradas. Porque eu acreditava, eu dediquei 25 anos da minha vida a um partido em que acreditava que era a transformação desse país. E quando a transformação desse país estava a alguns metros de mim, que eu deveria ter sentado, ter dialogado e ter reconhecido quem é Oscar. Portanto, se falhei nesta tribuna, coloquem este vídeo de hoje, porque esta é a verdade de Oscar, esta é a verdade de Flávio, esta é a nossa história, Oscar, que não temos nada para nos envergonhar, muito antes, pelo contrário, perdemos uma eleição, nos abraçamos. O maior discurso da tua vida e da minha foi na derrota. Fomos à Rádio Horizonte, cumprimentamos os vencedores e saímos dali abraçados, porque somos amigos. E amigos não se contam em duas mãos. Amigos é numa mão só. Portanto, meu amigo, te chamei essa noite sim. Disse, vá à Câmara, porque esse videozinho enfadonho, que tanto falam, que tanto compartilham, que tanto denigrem famílias, porque naquele momento era aquela verdade. Sim, quando sentamos para construir um novo governo, eram novas atitudes, não era o governo anterior, porque o governo anterior havia perdido. Quero te pedir desculpa, meu companheiro, meu amigo, meu irmão, pelas coisas que te bati bastante, mas que reconheci em ti a humildade e a grandeza, as duas coisas em um homem só. Muito obrigado, presidente. Está em discussão a proposição da vereadora Suzy. Os vereadores que concordar permaneçam como estão. Está aprovado, vereador. Pode ir. Sérgio Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e imprensa representada. De antemão, já digo que não vou ocupar os 15 minutos do meu tempo para fazer hoje aqui uma explanação. Mais uma vez eu digo que nós, nesse período, temos que ter um cuidado muito grande em relação àquilo que a gente propaga e aquilo que a gente passa. Eu gostaria muito de poder dizer da minha felicidade de poder mais uma vez andar dentro da cidade e de ver tanta gente feliz, como lá na Arco-Íris, gozando daquela praça maravilhosa. Eu gostaria de dizer, né, que no domingo pela manhã e também pela parte da tarde, pude constatar mais uma vez de que a Beira-Mar hoje está se tornando um point em Capão da Canoa, atrativo não somente para as pessoas fora do município, mas também um atrativo para os próprios moradores aqui de Capão da Canoa. Então, todas essas coisas boas que hoje estão acontecendo dentro de Capão da Canoa, porque precisou que alguns homens nessa casa tivessem a coragem de serem políticos e não politiqueiros, de praticarem política e não fazer politicagem. E eu tive o privilégio de, nesse mandato, poder conviver com algumas pessoas. Talvez, senhor presidente, eu tenha um grande defeito para político.
Eu não consigo ser cínico. Eu não consigo ser falso. E eu não consigo jogar para a torcida. E eu não consigo buscar promoção às custas dos outros, usando outras pessoas como escada. O que me trouxe aqui para essa casa foi o fato de eu ser radialista e usar esse instrumento que Deus me deu para praticar o bem, dar minha parcela de contribuição, como cidadão, como profissional do rádio, para amenizar sofrimentos, para ajudar pessoas. Aí partidos políticos me convidaram para ingressar na política. Quando eu vejo o relato aqui do meu companheiro, o vereador Flávio Lara, que de forma ratificada, reiterada, eu tenho dito nessa minha jornada política da admiração que eu tenho por ele, pela sua conduta, por tudo aquilo que ele representa como político, pelo comprometimento que tem pelas causas sociais, pelas causas populares. E talvez muitas pessoas estranhem isso, como que um político elogia tanto um outro político. Eu não tenho problema nenhum de elogiar, de externar o que eu penso, o que eu sinto em relação a uma outra pessoa, porque para mim me sagrar com sucesso na minha carreira política, não é querendo omitir as coisas boas que um outro possa ter. Não será pisando nos outros. Não será usando os outros como escada. Não. O que me promoveu politicamente, infelizmente, foi a ausência do poder público em tantas situações que provoca que tanta gente passe por necessidade nesse país. E ainda bem que essas pessoas encontram uma mão amiga e solidária que as recebe e que, movidos pelo sentimento de compaixão, procuram encontrar uma solução a essas pessoas. E eu faço parte desse grupo, movido pela compaixão, movido pela solidariedade, movido pelo sentimento de amor ao próximo. E é isso que tem movido toda a minha vida ao longo desses 54 anos. Admiro aqueles homens que agem com sinceridade, Oscar, mesmo nos seus erros, mas que tenham a hombridade de, num futuro, poder reconhecer esses erros. As pessoas que têm a capacidade de superar diferenças, mas de enxergarem que existem valores muito maiores que aqueles que provocou essas diferenças, que chama-se amizade. Sentimento esse exaltado agora há pouco aqui pelo Flávio Lara, dizendo que encontrou na tua pessoa, depois de tanto combatê-lo politicamente, um grande amigo. Com muita satisfação, eu digo nesse momento, que eu levantei a minha mão direita e coloquei em cima do meu coração e disse para alguém nessa casa com quem eu tenho tido diferenças e que ultimamente nem cumprimentá-lo mais eu o cumprimentava, que é o vereador Pedro Donelles. E disse para ele: tenhamos paz, Pedro. Hoje ele está de aniversário, é isso, Pedro? Quero te desejar toda a felicidade do mundo, te respeito pela tua integridade. Mesmo nos erros que eu acho que você possa ter, você foi sincero nos teus erros. Tu não usou de maldade. Não consegui ver isso. Acho que você errou como você também acha que eu posso ter errado. Mas tem gente que não pensa e não age da mesma forma. Tem gente que são os psicopatas sociais, que pensa somente no próprio umbigo, não interessa. Porque, Pedro, eu vou te dizer uma coisa, Pedro e demais vereadores, se eu tiver que abandonar a política, Pedro, eu vou trabalhar como radialista, eu vou ganhar a minha vida dignamente. O que me preocupa é se um dia eu tiver que chegar em casa e baixar os olhos para minha esposa com meus filhos, dizer que eu mudei, que política corrompeu meus princípios e corrompeu tudo aquilo que eu acredito. Aí isso vai me envergonhar. Lá aqui fora muitas pessoas me elogiam, muitas pessoas me criticam, mas isso não me preocupa tanto. Agora, às vezes, vereador Flávio Lara, o que me revolta são esses psicopatas sociais. Esses psicopatas sociais que não se importam em denegrir as outras pessoas, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras e honradas, para alcançarem seus objetivos. E, infelizmente, nós vemos isso muito na política. Às vezes não lá botando no meio política, porque não conseguiram se consagrar. Outros tantos conseguiram se consagrar, mas eles estão lá cutucando, eles estão lá participando. Um dia eu me despeço dessa terra,
mas eu vou levar comigo o orgulho de, na minha trajetória de vida, ser um homem correto, ser um homem honesto, ser um homem íntegro, de ter sido um bom pai, um bom esposo, um bom amigo. E não são esses psicopatas sociais que pensam somente nos seus umbigos e que querem chegar aos seus objetivos, não importando como. Mas como não tem qualidades para serem exaltadas, vereador Otávio Teixeira, como não tem nada feito que fez com que eles tivessem um destaque dentro da sociedade, eu vou usar outros como escada. E nada melhor num cenário político nacional como o que nós temos, em que aqueles sem vergonhas, ladrões que lá estão, não pelo salário de 33 mil reais, isso eles gastam numa noitada. Eles estão lá movidos pela ganância dos milhões. Isso eu tenho dito há muito tempo. Eles não estão lá por causa de salário. Eles estão lá pelos milhões que as propinas os favorecem nesse sentido. E é isso que eles querem. O cargo propicia isso a eles, e é isso que interessa a eles. Então, senhores, quero te parabenizar, vereador Flávio Lara, pela sua hombridade mais uma vez demonstrada. Tornando público, infelizmente o senhor tem sido vítima. Seu vídeo, assim como eu tenho sido, e os demais têm sido. Mas infelizmente, e eu acredito muito em Deus, que o futuro há de dar resposta a essas pessoas. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Pedro. Senhor presidente e senhores vereadores, quero cumprimentar também quem está na assistência. E, presidente, eu venho aqui para falar sobre alguns temas que ainda a gente tratou durante esse último mandato, mas e que, enfim, não deu o resultado que a gente esperava. Eu quero aqui começar, vereador Pardal, pela questão da extensão da rede de esgoto no bairro São Jorge. Nós fizemos um pedido ainda no governo do Tarso Genro para que a Corsã fizesse essa extensão. A rede está aqui, bem perto. As bacias estão mais perto ainda. Só que, a cada vez que tu vai nas escolas, as diretoras vêm te mostrar o problema que extravasa a questão do esgoto, que os banheiros estão trancados, que os banheiros não funcionam, e que a solução não passa e não vai passar pela construção de mais consumidores, porque ele não vai dar conta para que se use o número de pessoas que usam. Eu fiz um cálculo que as escolas são 5 escolas, nós temos mais postos de saúde, nós temos mais residências, isso dá mais de 3 mil pessoas diárias usando. Então, na época eu encaminhei um ofício para o presidente da Corsã, ainda no governo Tarso Genro, refiz de novo, entreguei para o Luciano, que é diretor hoje da Corsã. Entreguei também um ofício para o prefeito Valdomiro. Na verdade, a gente não teve nenhuma resposta sobre isso. Mas eu quero aqui ainda, nesse final de mandato, eu acho que essa é uma atribuição nossa enquanto vereadores, mas é uma atribuição especialmente do prefeito. Porque a gente viu que muitas coisas avançaram com relação à extensão de rede, como foi o caso dos condomínios. Inclusive do Costa Serena, que vem lá de Capão Novo. Então, assim, é sim vontade política. É sim vontade nossa, inclusive, de cobrar da Corsã para que seja feita essa extensão de rede, que seja ligado, enfim, nas escolas. Agora vai ter a UPA, tem o posto de saúde, a UPA vai ali funcionar, certamente a menor que tem,
vai ter médico 24 horas e vai ter atendimento de primeiros socorros. Então, nós temos que ter, sim, qualidade no atendimento. E a extensão da rede é qualidade. Então, eu quero aqui reforçar, presidente, para que o governo, a ida do prefeito Valdomiro, faça esse gesto no sentido de que vamos conversar com a direção da Corsã e fazer um esforço, assim como foi feito para os condomínios, para que se construa ali a rede para resolver esse problema das escolas e, enfim, de toda aquela situação que todos nós sabemos que tem, né, professores principalmente que convivem, eles sabem que tem, e é todos os dias. A outra questão é com relação à construção da calçada ao lado do condomínio, do condado. Eu venho já há tempo brigando quando pedi para o prefeito, acho que foi pedido ainda na época do Amauri, não foi feito. Aí entramos no Ministério Público, o Ministério Público tem insistido, né, na construção, porque é uma área pública, é uma calçada, ela compreende entre a Avenida Central até a Rua Divisória. Nós presenciamos ali, quem passa ali, eu passo quase todos os dias, carroças, ciclistas, crianças vindo a pé para a escola, caminhões que puxam, os caminhões da Corsã que vão todos os dias, vários caminhões que vão e voltam, transitam ali, e é uma rua apertada. Não é possível que a gente não possa, vereador, presidente, a gente não possa cobrar do condado para que construa a calçada. Pô, nós cobramos de todas as pessoas que têm calçada aqui, foi notificado com razão, tem que notificar, tem que fazer. Tem que notificar o condado e mandar fazer. É impossível que não se possa fazer uma calçada. Qualificar o espaço para que as pessoas andem com segurança, uma área enorme. Ali deve dar quase 1 quilômetro. Então, essa é a segunda questão e é o segundo pedido que eu deixo aqui, porque eu tenho certeza que esse aqui, ainda antes do que da Corsã, dá para ser feito. A outra questão eu queria tratar com relação à construção da casa da Academia de Saúde. A Casa da Academia de Saúde é um valor de 180 mil e é um programa do governo federal que tem a lógica, até quero ler aqui, ó, práticas corporais, atividade física, promoção de alimentação saudável, educação de saúde, entre outros, além de contribuir para a produção do cuidado de modos de vida saudáveis e sustentáveis da população. Bom, o que está acontecendo? Foi construído, o recurso são 180 mil reais, o programa ainda, para colocar ela em atividade, é preciso que se contrate profissionais. O governo federal compartilha com o pagamento de um valor para a construção. Os equipamentos estão instalados e mal instalados, por sinal, porque estão quebrando, estão caindo. E, infelizmente, até hoje, já faz mais de meio ano que está pronto, até hoje não foi colocado em funcionamento. O governo não quis nem inaugurar, eu acho, porque eu não vi inauguração. Um outro dia quebraram o vidro, aí eu tive que ligar para o, não me lembro, acho que liguei para o Abel, acho que foram lá, eu liguei para o Batista foi lá, arrumaram, mas enfim, aquilo ali é 180 mil reais em recursos públicos que está ali. Por que não se coloca em funcionamento? Por que foi construído então, se não era para pôr em prática? Eu gostaria, evidentemente, de não ter que falar agora assim, não tem cabimento construir e deixar tirado, porque está lá, é só a gente ir lá olhar amanhã que está vendo que assim, não há interesse do Poder Executivo em botar em funcionamento. Esta é a realidade. Ainda com relação a recursos do governo federal, eu quero aqui fazer ainda me mencionar aqui a questão da Praça do Arco-Íris. A Praça do Arco-Íris são 141 mil reais, 100 mil do governo federal, 41 contrapartida, aquela que fica ao lado do posto. Ela não foi concluída, mas o recurso veio, só falta 29 mil reais de aplicação
porque é preciso terminar a praça, entregar, que o governo manda o restante, e está ali, tá horrível. A construção está... Olha, a água que vem em direção à praia não sobe ali, não tem como subir água ali. Tem que fazer uma canalização que a água saia dali. A calçada que foi feita está toda torta, caindo aos pedaços. Eu estive lá olhando. Então, assim, ó, não, nós temos que... Essas coisas a gente tem que... Porque não é custoso para fazer isso. Se fosse custoso, até a gente admite, mas aquele ali até tinha recursos para fazer, foi mal feito e não foi concluído. Então eu queria também deixar, presidente, esse pedido para que, enfim, fosse concluída a praça, até porque o próximo prefeito vai ter problemas na prestação de contas. Eu não acredito que aquela praça foi dada como concluída, não foi concluída, a gente passa lá e vê que não foi. Se foi usado todo o recurso, bom, enfim, eu não sei da prestação de contas, mas que está errado lá, está. E por último, eu queria aqui ainda falar com relação à questão das eleições. O Partido dos Trabalhadores tem, como é de conhecimento, aí nós tínhamos um candidato que era o Amaury acabou saindo do PT, enfim... nos colocou numa situação difícil, porque todas as energias que o partido direcionava era para ter uma candidatura própria e enxergava, e era ele o candidato, nós ficamos em dificuldades. Mas, enfim, refizemos as coisas, estamos trabalhando, evidentemente, numa situação mais difícil, né, do ponto de vista eleitoral, bem difícil, mas nós achamos que o partido tem, sim, aqui visibilidade, o partido tem aqui militantes, o partido aqui tem simpatizantes que querem votar no PT. Então eu queria aqui deixar essa questão em aberto. Nós achamos que podemos ter candidatura própria. Por mim nós teríamos, né? Mas em função de que há uma cobrança sempre de que é preciso construir possibilidades de ganhar a eleição, eu só acredito numa coisa, a gente tem que construir possibilidades olhando para projeto. Olhando para projeto. Se não for assim, não tem cabimento fazer reunião para discutir se você vai levar uma secretaria, se vai levar 2, vai levar 10 cargos de confiança. Eu não me sujeito a isso. Então é muito importante que a gente faça essa discussão olhando os problemas da cidade que a gente conhece. Os vereadores aqui todos conhecem os problemas da cidade. Sabe, inclusive, como se encaminha para tentar resolver. Então, eu acho que ficamos devendo muito com relação à habitação popular. Está aí, não tem resposta. As primeiras casas que foram começadas a construir, não temos resposta até hoje. Eu, várias vezes, tentei buscar. Nunca obtive resposta oficial. Está lá parado. Faz 4 anos. Enquanto isso, os trabalhadores que ganham 1.200, 1.500, eles têm que pagar 700, 800 de aluguel. Então, assim, convenhamos que... Me permite uma parte, vereador? Pois não. Até para que eu possa ter uma compreensão melhor, porque até então, o que eu entendo, a questão lá da habitação popular compete, né, ao governo federal, né? Então, o governo federal, pelo que eu sei, é que gerencia toda essa situação junto à Caixa Econômica Federal, né? Cabe ao município uma contrapartida, né, e depois trabalhar juntamente com o governo federal como distribuir essas casas. Parece que essa não é isso, vereador Otávio. Pelo menos é o que eu tenho buscado. Então eu até gostaria de entender melhor. Isso é porque eu tenho perguntado lá na secretaria, pelo menos eu entendi dessa forma. E gostaria de ter uma explicação melhor a respeito. Não, na verdade, quem gostaria, todos nós gostaríamos de ter uma explicação melhor. Porque eu também não sei. Eu sei que tem o programa Minha Casa Minha Vida, fez milhares de casas no Brasil. Nós fomos aqui em Osório, vamos aqui em Tramandaí, ou fomos em Torres, sem casa construída. Em Capão não tem. Não é eu não posso responder isso porque eu não sei qual é o problema. Agora, eu acho que o governo pode responder sim. Nunca quis responder, porque eu pedi várias vezes, nunca respondeu. Agora, deveria de responder. Deveria de responder. Ainda com relação, eu acho que é o que a gente tem que tratar com relação ao município, tem a questão do transporte coletivo
No nosso governo foi um fiasco, não conseguimos dar um passo adiante. No governo do prefeito Valdomiro também não se construiu uma parada de ônibus, as pessoas reclamam todos os dias. Todos os vereadores aqui dessa casa entraram com pedido de informação, com pedido de providência para que se fizesse. Eu não vi nada. Não vi nada. Só tem reclamação de mau atendimento, de carro ruim, não tem parada, as crianças têm que ficar na chuva para esperar ônibus, as pessoas têm que ficar na chuva para esperar ônibus. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas para a gente tratar aqui. Que o governo foi bem, eu acho que foi. Poderia, a meu juízo, ter ido muito melhor. Teve bem mais recursos do que todos os outros governos tiveram. Agora, que tem muita coisa para fazer, ainda tem. E eu quero dizer que não falo só eu pelo partido, mas eu posso falar, dizer que a gente pode conversar sim, mas pode conversar sobre projeto. E eu acho que a cidade ainda tem muitos projetos para a gente fazer, para que ela ainda seja melhor, para que toda a população possa usufruir das benfeitorias dela. Obrigado, presidente. Pedir ao meu vice-presidente que ocupasse, que eu fazer o uso do meu espaço. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui primeiro dizer para o Lara que não foi eu que entrei, e sim o partido, o vereador Lara, quando naquela ocasião da troca de partido. E era um direito que o partido achava que tinha e eu também, ao mesmo tempo que se encontramos na São Jorge, quando o senhor era o vice na chapa do ex-prefeito Oscar, ao qual nos cumprimentamos na entrada da escola Jorge Dariva, e o senhor me pediu desculpas de algumas coisas, e eu também disse que não teria nada contra o senhor naquele momento. O senhor foi também de uma grandeza, e assim, da mesma forma, eu lhe coloquei que não era nada pessoal. E o seu Oscar eu conheço desde a minha infância, era meu vizinho, jogava bola com o guri dele. Ninguém mais nesse Capão conhece nós como ele conhece. Sempre fomos adversário político, por ideologias partidárias. Meu pai sempre foi brisolista, apesar de ele fazer parte do PTB, que era o antigo partido do Leonel de Moura Brizola. Fomos a lados opostos e respeitando sempre o nosso adversário, nunca atacando a pessoa, sim, em busca do voto. Tive uma aula de humildade desse homem, nesse período que eu estive frente à secretaria, muito me ajudou, ao qual um ex-prefeito se submete a assumir uma secretaria complicada, como sempre foi do distrito, que nenhum prefeito conseguiu realmente atender os anseios daquele distrito. E eu tenho seguidamente, ainda hoje, ainda estive lá, e vi o que esse homem trabalhou nesse período lá, mesmo passando por períodos de saúde, se tratando, e às vezes ligava, ele estava vindo de uma química, estava voltando, de tarde já estava no serviço. Porque ele é daqueles que dá para dizer que o trabalho dignifica o homem. E ele sabe, porque eu já tive a oportunidade de dizer para ele pessoalmente, da estima que eu tenho por ele, e não é porque ele, alguns, quando ele foi vir para o nosso partido, primeira coisa que colocaram, alguns, cabeça fechada, mas vamos aceitar o Oscar no partido. E vamos aceitar o seu Oscar no partido, um homem honrado, um homem que a gente conhece. Brigamos muito, mas sempre na questão política, nunca no pessoal.
e aonde veio só engrandecer a nossa administração. Então, eu quero aqui adoçar todas as palavras que tu disse para ele e dizer, e ele ter a humildade de dizer que nunca, como prefeito, conseguiu fazer o que ele faz hoje para aquele distrito. Que realmente quem ir lá, e eu desafio vocês, vereadores, que pouco vão aos distritos, que vão lá e dêem uma olhada. Não é só Arroio Teixeira, Curuminga, Bom Novo. Vocês vão ver que tem uma outra atitude lá também. Praia do Barco. Ele tem ruas pavimentadas com asfalto, tem ruas pavimentadas com base de brita. Aboliu o tal do Saibro e começou a colocar umas ruazinhas lá que dá para andar a 1000. Então realmente eu me orgulho muito dele, ser meu parceiro esses 3 anos. Fizemos uma parceria muito boa. Conseguimos, era um sonho colocar fazer um pavilhão no Arroio Teixeira, onde pudesse lá colocar um maquinário disponível, porque eu já fui secretário outra vez, só ia a sobra para o distrito. Hoje tem lá 2 caçamba, escavadeira, patrola, capinadeira em todos os distritos, trator, temos tudo lá. Então os vereadores têm que visitar, às vezes vocês não percebem o que foi feito lá do lado norte. Então isso é mérito dele. Claro que ele chega no prefeito, faz aquele chorinho dele e tal, e acaba, o prefeito bom de coração, né? Aí acaba sempre cedendo, dando mais um 30 para a secretaria, e lá vai o seu Oscar fazer aquelas pavimentações dele, e realmente está de parabéns, seu Oscar. Eu quero deixar aqui meu testemunho, que o senhor sabe do respeito que eu tenho pelo senhor, né? Que eu considero um paizão, porque perdi meu pai, e não poderia ser diferente, Lara. Mas quero aqui, vereador, responder algumas coisas. Sobre o esgoto, nós deixamos na época do governo Jairo, foi enviado do governo federal 14 milhões e alguma coisa. Mais 2 milhões e 700 mil reais da governadora Ieda Cruzes. Isso foi feito um cronograma das redes de esgoto em Capão da Canoa, ao qual, com a entrada do seu prefeito, foi mudado alguns itinerários das redes de esgoto. Talvez a São Jorge tivesse incluído e não foi incluída. Foi incluído outras redes e não foi contemplada São Jorge. Mas isso é um projeto do governo do estado, junto com... Não vamos entrar nesse mérito porque quem decide é o governo do estado. Sobre ao Costa Serena, foi feita uma parceria, Costa Serena, Dubai e Ilhas Resort, ao qual fizeram a ampliação das bacias aqui do Araçá, para que pudesse então liberar essas redes de esgoto que vem do Costa Serena, tanto do Dubai e quanto ali do Ilhas Resort. Não é da minha alçada, está aqui o ex-secretário de Planejamento, que poderia responder bem melhor que eu. Sobre a Praça da Arco-Íris, olha, eu realmente quando eu vi começar Praça Baixa, mas com recurso próprio fizemos uma boa praça do outro lado. Visite Arco-Íris. A Secretaria de Obras fez uma boa praça do outro lado. Pode ir lá, que está a pracinha com balanço. Pode ter certeza que aquela ali, se não for contemplada, é porque tem alguma coisa para ser resolvido. Casa Popular, vereador, o senhor sabe que é estritamente a contrapartida do município, é só o terreno. O município cumpriu com sua parte, fazendo a doação da área, que até tem aquele resto da área, que seria um 2º e 3º plano. O senhor estava aqui quando apresentaram o projeto para nós na legislatura passada, ao qual o município repassou e nós votamos aquilo. O senhor estava presente. Que nós votamos o repasse da área, porque a contrapartida do município é só o repasse da área. Mas eu vou um pouquinho mais. Também foi feito Casa Popular ali no Jardim Beira-Mar. Eu lhe pergunto se o senhor fez algum pedido de informação ao seu governo ou a esse governo, perguntando de que forma aquelas pessoas estão pagando aquelas casas e de que forma foi colocada aquelas pessoas lá dentro. Porque até hoje eu não entendi. Porque alguns foi usado para fazer cocheira de cavalo,
outros já venderam, já não estão mais lá. Então tem que ser um cuidado, o que é para um tem que ser para outros. Me permite uma Então, parte, vereador? permito, sim, vereador. Só para dizer que eu não estou aqui para discutir a questão se é do prefeito anterior ou nós, ou esse. A verdade é que recursos públicos, sendo na Jardim Beira-Mar ou sendo aqui, ele tem que prestar conta. Quem está no governo tem que prestar, não é nós, vereador, que tem que prestar. É o governo que tem que prestar, porque é ele que gerencia os recursos, seja municipais ou que são repassados pelo governo federal ou com convênio. Então, eu só posso pedir informação mesmo. Eu, o senhor. Não, agora nós não podemos prestar conta de uma coisa que não está na nossa condição e no nosso conhecimento. Mas o senhor teve muito mais condições que eu, no governo passado, de acompanhar essa construção dessas casas populares do Jardim Miramar. E uma pena que o vereador Luciano não está aqui, mas está chegando. Eu vi que ele fez um pedido de informação também sobre a Avenida Paraguaçu. Que bom que o senhor fez, vereador. Que talvez o senhor vai receber um projeto mais em dia, porque quando eu fiz aqui em 2011 e disse aqui nessa tribuna que foi começado por uma questão eleitoral e não foi levado a sério, e os senhores deviam ter, principalmente o vereador da situação, deviam ter tomado providência, ao qual me veio todo o pedido de informação, ao qual uma avenida que nem projeto tinha ainda. O projeto foi aprovado em 2013. E quando se fala em alagamento da Praça da Arco-Íris, também faltou previsão para deixar as passagens na Avenida Adalbert Thatcher, que não passa a água para o outro lado, uma drenagem inclinada que a água não chega lá em cima, um projeto totalmente errado, não foi pago as desapropriações que o senhor vai ter, que não foi pago as desapropriações naqueles trechos onde não foram concluídos, e aonde a empresa que ganhou a licitação, vocês sabem que situação se encontra. Então, eu não tenho problema nenhum aqui em receber a crítica e espero que vocês também não. Porque dessa forma a gente vem trazer a informação correta para a população. Então eu vejo que, e quando o senhor cita lá, eu vou dizer para o senhor, projetos e às vezes recursos federais, é melhor às vezes não trazê-los. Porque é fácil construir uma obra hoje dentro do município, mas o difícil depois é mantê-la, botar o funcionário. Hoje nós temos aqui, como nós somos o município filho de Osório, Osório hoje mais de 80% das suas escolas são estaduais. Porque tudo que vinha de recurso do estado para construir escola estadual, ficava em Osório. E nós ganhamos muito pouca escola municipal durante esse período todo, de regime militar e de todos os anos que vem. Hoje, mais de 80% das escolas são municipais em Capão da Canoa. Isso é um custo muito alto. Um município que nem o nosso, que tem mais de 1000 professores na folha de pagamento, isso é muito custo. Então, temos que viver com a realidade. É assim que funciona. Tínhamos capacidade de investir mais, fazer mais? Eu acho que tivemos, por alguns embargos, algumas situações, algumas intervenções, não foi possível. Mas, quero dizer que quando assumimos esse governo, a folha era 54,28% da folha de pagamento, onde pela Constituição é 48%. Tomamos atitudes antipáticas, impopulares, para poder resgatar o município e o poder de investimento. E isso sim precisa coragem. Aí se diz, tem coisas que se deixa de fazer porque acha que não vai se eleger. E eu disse para o senhor semana passada sobre a votação do projeto de lei sobre a fixação do subsídio. Eu não sei se eu vou estar aqui a partir de janeiro. Então eu não faço para mim. Eu faço pela minha cidade. Porque o julgamento quem faz não sou eu. E lutei muito para estar nessa casa. Mas pode ter certeza que trabalhei muito também para compensar quem me botou aqui. Isso vocês podem ter certeza. É só sair em Capão que nós vamos ver. Agora tive o privilégio de passar por 2 prefeitos que me deram condições também de fazer isso.
pela confiança, pela estrutura que eles montaram dentro de uma prefeitura, com pessoas dignas de confiança, e deixar nós realizarmos aquilo que a gente tinha vontade. Se perguntar se eu fiz tudo o que queria, não. Não fizemos tudo o que queria. Ninguém de vocês faz tudo o que quer. Mas pode ter certeza, enquanto eu estive ali, fiz tudo o que podia. Com o recurso que me vinha para a minha secretaria, que no primeiro ano, se não tivesse feito a Beira-Mar e a Atlântico e a Neuza Brizola, se deixasse para fazer no meio do ano, não teria feito. Porque tivemos que usar recursos da Secretaria de Obras para suprir a Secretaria de Educação e Saúde. Porque essa sim, tem que ter muito cuidado. Estive visitando os postos de saúde semana passada, bairro Santo Antônio, belíssimo posto, e todos que saíram. Ora, um governo desse, que praticamente em 32 anos se tinha 6 postos de saúde em Capão da Canoa e consegue fazer 5 novos em 4, isso é responsabilidade. E mais uma UPA que hoje contempla muito mais do que o 24 horas, que era atendeu a nossa necessidade até agora, mas agora vai se ampliar esse atendimento. E tive ali também espaço grandioso, muito bom. Então todos os lados a gente atacou. O pessoal vai dizer que fizemos só na Tiguera? Não, fizemos no centro. Acho que houve um equilíbrio. Então, essas críticas de governo e que a gente faz, meu vereador, quando a gente pega a referência, e aqui eu também quero enaltecer a sua grandeza, o senhor também não tem problema de dar razão. Algumas, sempre vamos para o embate, mas quando o senhor vê que eu tenho a razão, também o senhor, prontamente, eu também sempre lhe digo, não tem problema nenhum da gente comunicar com a verdade, de pedir desculpa quando se está errado. Eu acho que esse é o entendimento que Capão da Canoa precisa. Porque nós estamos aqui para defender, o senhor está aqui para defender aqueles que o colocaram aqui, e o senhor vota por aqueles que o colocaram aqui, e eu da mesma forma. Por isso é que às vezes as pessoas podem pensar que é uma imposição minha, às vezes na casa, não é. Eu acho que o legislativo é legislativo, o executivo é executivo. Se tiver que votar projeto e rejeitar aqui, eu já vou dizer, não manda que eu vou votar contra. E fui tão parceiro do governo anterior, que votamos tantos projetos a favor do governo anterior, não me lembro, muitos poucos ter rejeitado nessa casa, muito pouco mesmo, porque a gente tem que ter a coerência que lá fora a comunidade precisa das nossas ações aqui dentro. Então é isso, gente. Não vamos se degladiar aí pelo pleito que se aproxima. Nós não estamos aqui para fazer demagogia com ninguém. Eu apenas quero encerrar esse ano da presidência da melhor maneira possível, proteger a casa no que eu posso, no que a gente pode, e cada um tem as suas obrigações, e cada um tem a sua manifestação lá fora, Lara. Gostei da tua colocação, eu não sou de olhar o Face e tal, mas eu não me pronuncio, porque tudo que tu coloca ali leva para a conotação política, né? Mas foi muito esclarecedor o que tu colocou, né? Tive ali porque antes de ter a informação correta, as pessoas saem primeiro pregando a tragédia, né? É isso que fazem, porque acham que tripudiar em cima dos outros vai levar elas ao sucesso. Pelo contrário, leva ao fracasso, porque as pessoas vão perder a confiança naquilo que tu diz, porque tu diz sem crédito nenhum, né? Então, a gente não pode faltar com a verdade. A gente foi lido aqui o projeto na segunda, na sessão ordinária, transmitida pela rádio, e as pessoas dizer que quarta-feira foi convocada a sessão extraordinária para votação, quero só esclarecer isso, foi convocada pelo horário da rádio, né? Foi noticiado pela imprensa, está ali no mural da Câmara, que quarta-feira teríamos a sessão extraordinária. Então, aí outros botaram assim embaixo, mas as letrinhas miúdas, não existe letrinhas miúdas, o que está ali é o que está ali. Então, votamos aquilo que tinha a obrigação de votar, e não é aumento, é fixação de subsídio
é obrigado a fixar, nem que seja para dizer que não vai ter aumento, mas é obrigado a fixar por lei para a próxima legislatura. Não é para os vereadores que estão aqui nessa casa, aqui nesse momento. Quem achar capacitado, se candidate ao cargo e pode vir a entrar nessa casa, mas para entrar tem que fazer voto. Então, é isso que aconteceu, mas primeiro, para denegrir a imagem de quem está aqui dentro, né? Ele sai dizendo que vai ter isso, que vai ter aquilo outro, e não é verdade. Tanto foi comprovado que não é verdade. Então eu não compactuo com essas coisas e quero dizer que nós vamos tocar sim, com a ajuda de vocês, até o final do nosso mandato, que é essa a nossa obrigação de cumprir esse mandato com dignidade. Obrigado. Bom, esse espaço então, senhores vereadores, fica às lideranças de bancada. Não havendo... Eu gostaria de fazer um pedido ao senhor presidente que fosse enviado voto de pesares à família da dona Mariquinha, que faleceu agora no final de semana, uma família nossa antiga, aqui de Capão da Canoa, e que, em nome da Câmara, mandasse voto de pesares para toda a sua família. Feito, vereador. Bem, então, não havendo quem queira fazer outra palavra, declaremos encerrada a presente sessão. Voltaremos aí na próxima segunda-feira, horário regimental.